tô aqui no sul do Líbano agora. Logo ali eu consigo ver a Palestina histórica. This is the shrine of the martyr Sayyid Hashim Safiyuddin in his village where he's going to be buried. العلاقة مع جمهورهم وناسهم وأهلهم بالسياسة. القرى الحدودية في أعمارها مجد من أبناء هذه القرى تحت هذه المنازل المار. Gente, eu tô aqui no vilarejo de Marun Ras. Fica bem na fronteira com a Palestina histórica. Essa região estava sob ocupação dos sionistas e olha a destruição que eles deixaram. Destruíram a cidade inteira, gente. É perigoso andar aqui porque tem muita mina terrestre que eles deixaram como armadilha, tem muito explosivo que não foi acionado. This land, this occupied land. Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, que todas as pessoas que vocês amam e com quem vocês partilham a vida estejam bem também. Eu tô aqui no sul do Líbano agora. Logo ali eu consigo ver a Palestina histórica, inclusive. Eu estou no município de Deir Hanun al-Naher. É um município que foi extremamente atacado pela entidade sionista, por Israel, no último período. Tem muitas casas destruídas, teve muita violência aqui. Mas eu estou aqui, na verdade, por outro motivo. A nossa delegação, que tem 1.500 jornalistas e entre 80 a 90, não tenho um cálculo exato, de influenciadores, está aqui nesse vilarejo porque esse é o vilarejo natal do antigo secretário-geral do Hezbollah, Hashem Safieddin. Ele foi o sucessor de Said Hassan Nasrallah depois que Said Hassan Nasrallah foi assassinado. E é uma coisa interessante assim, de que eles estão preparando aqui uma cerimônia fúnebre também. Ela vai acontecer depois do funeral em Beirute. Em Beirute esperam milhões, gente. Eu sinceramente acredito que eu nunca estive num lugar com tanta gente concentrada assim na vida. E é o que estão esperando pro funeral de Said Hassan Nasrallah e Hashem Safieddin. Eles nesse processo, gente, eles estão lembrando essa pessoa, esse mártir do Hezbollah. E depois eu queria falar um pouquinho sobre isso, assim, porque eu sei que é um assunto polêmico e que a melhor forma de lidar com ele é trazendo fatos históricos, é trazendo uma análise equilibrada também a partir de vários pontos de vista, inclusive do povo libanês, né? Do que eu pude aprender aqui com as pessoas, do que eu pude estudar, pesquisar também sobre esse tema. Então, o que acontece aqui? O sul do Líbano, ele foi um local muito atacado por Israel. Israel invade em 1982, é expulso pelo Hezbollah no ano 2000, invade novamente em 2006 e no mesmo ano é expulso depois de 33 dias. É expulso pelo Hezbollah. E agora, depois de 1 ano e meio da escalada do genocídio contra o povo palestino, em outubro de 2023, Israel também seguiu atacando o sul do Líbano e de setembro a novembro, Israel escalou o seu ataque tentando mais uma vez a invasão do sul do Líbano e não conseguiu, foi derrotado mais uma vez. Só que nesse processo de derrota de Israel, empurraram um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, que garantiu a Israel o controle de alguns vilarejos que até agora Israel ainda não saiu de 5 deles, e mesmo dos que ele saiu, a destruição é muito grande, ainda tem minas terrestres, tem restos de explosivos, então ainda tem muita gente, infelizmente, não só voltando e descobrindo que sua casa foi destruída, sua vila foi completamente destruída, mas também pessoas morrendo por conta das armadilhas, do material bélico que ainda está lá. Então ainda é um processo muito tenso aqui, gente. Sinceramente não é tranquilo estar aqui sabendo que os tanques israelenses estão logo ali, que eles têm esse projeto de tomar e invadir o Líbano desde sempre, ao mesmo tempo que não é exatamente tranquilo
saber que eles estão logo ali, é um conforto saber que a Palestina histórica está ali. Ali é a Palestina ocupada, gente. E eu tenho certeza que depois que o sionismo for varrido para a lata de lixo da história, aquela região vai voltar a ser o lar de todo o povo que é originário daquela terra, independente da sua religião, da sua origem étnica. Eu de fato acredito que o povo palestino tem como viver em paz, numa saída como foi a saída do apartheid da África do Sul, onde todo o povo tem o mesmo direito civil, cada pessoa tem o mesmo direito que a pessoa do lado, né? Então, o que acontece? Nesse município aqui específico, de Deir Hanun al-Naher, é o município de onde veio a antiga secretária-geral do Hezbollah. E o processo de formação do Hezbollah é interessante porque, concorde ou não, gente, com essa organização política, o que eu vejo, na verdade, no Brasil eu sei que a compreensão política é diferente, tanto por muito orientalismo, que não entende sinceramente nada do que acontece aqui, muita islamofobia, que tenta colocar os povos da comunidade islâmica, os povos árabes, né, também, sobretudo, como pessoas violentas, uma cultura violenta, uma religião violenta, sendo que não é nada disso. E também vejo uma mídia muito imperialista, muito sionista, que isso também, obviamente, enviesa a cobertura e os fatos que estão sendo narrados ali. Aqui a gente ainda vê o trânsito de militares, né? E no fim das contas, gente, goste ou não do Hezbollah, e isso a gente pode aplicar sinceramente a quase todo o movimento de resistência anticolonial e anti-imperialista, o povo aqui, das pessoas que eu pude conversar, conhecer, do que eu pude pesquisar também, estudar sobre o tema, tem, como qualquer outro país, tem suas diferentes posições políticas, né? Só que entre essas diferentes posições políticas, a maior parte das pessoas no sul do Líbano apoiam o Hezbollah. Ele foi fundado por conta da ocupação israelense, foi fundado quanto instrumento para livrar o Líbano da ocupação israelense. Hezbollah significa Partido de Deus e tem uma base social bem forte aqui. A questão é que a maioria das pessoas do sul do Líbano apoia o Hezbollah tanto nesse sentido de um movimento de libertação do Líbano da invasão sionista, como também no projeto político do Hezbollah. O Hezbollah não esconde para ninguém, é uma organização islâmica, né, da tendência islâmica xiita. E isso não impede o Hezbollah de conseguir lidar relativamente bem com o sistema de seitas, né, libanês, que envolve uma série de questões, inclusive na governança, gente, onde sempre o muçulmano xiita é o presidente do parlamento, porque o primeiro-ministro é sempre muçulmano sunita e o presidente é sempre um cristão maronita. Isso vem desde a guerra civil no Líbano, como parte desse processo de repactuação do Líbano. E aí, o que acontece é que mesmo quem não concorda com o Hezbollah, no sentido do programa político, do projeto de governo para o Líbano, ainda assim reconhece a importância histórica desse instrumento do povo libanês para resistir à invasão sionista, como forma de impedir a tomada e a anexação, porque aqui, sinceramente, poderia ser como na Cisjordânia ocupada, e tinha tudo para ser cheio de colônias, né, que eles chamam de assentamentos judaicos, mas na verdade são colônias, cheio de checkpoints militares para cruzar aqui, sob dominação e controle de Israel, como são as colinas de Golã, na Síria ocupada em 1967. E só não é porque o povo libanês resistiu e um instrumento político e militar que resistiu a essa invasão foi o Hezbollah. Então as pessoas que não concordam politicamente com o Hezbollah ainda assim entendem essa importância histórica. Ainda não conheci muita gente, embora tenha conhecido algumas, que não concordam com o Hezbollah politicamente e também não concordam sequer com o papel benéfico do Hezbollah na defesa do território, da integridade territorial e da soberania do povo libanês. Isso realmente é uma exceção. São aquelas pessoas que são mais próximas do sionismo, que são mais próximas dos Estados Unidos, que de fato é uma posição política que eu vou ter bem pouca afinidade. Vocês conhecem muito bem, né? Eu de fato tenho uma posição política de esquerda, gente, eu não preciso esconder isso de ninguém. Eu não vim de uma formação religiosa, não vim de uma cultura política que abre mão do Estado laico, por exemplo. Isso não quer dizer que eu não admire qualquer movimento de resistência anticolonial. Então, eu vejo sinceramente, vou ser bem franco para vocês, eu sei que isso é uma questão. Eu vejo a resistência do Hezbollah, eu vejo os diversos movimentos de resistência palestinos, sejam os comunistas da Frente Popular de Libertação da Palestina,
sejam os movimentos islâmicos, como o Hamas, como a Jihad Islâmica, seja o Comando Geral, ou vários outros, gente, das mais variadas tendências políticas, eu vejo eles como um movimento de libertação de um povo, como eu vejo o Quilombo dos Palmares, como eu vejo Cabanagem, como eu vejo Balaiada, a Confederação do Equador. É o povo tentando se libertar da dominação, gente. São pessoas tentando viver uma vida com dignidade, tentando escolher seus próprios caminhos. E todos têm suas contradições e seus problemas. No mundo de hoje, mais ainda, a sociedade de hoje em dia é mais complexa. E isso não quer dizer que a libertação dos povos não seja uma prioridade, não deva ser uma prioridade. Porque, sinceramente, você pode concordar ou não com qualquer movimento de libertação, mas é improvável que uma pessoa que quer o bem dos povos, que tem sensibilidade social, não vai concordar que os povos devem ter a soberania para escolher seu próprio caminho, livre da dominação estrangeira, livre da intervenção, da ingerência de potências que vêm de lá do outro lado do mundo, gente. Então é muito importante que a gente leve isso em consideração. Esse é o papel que eu vejo muito do Hezbollah no Líbano, e eu sei que isso não é uma opinião política consensual na sociedade, não vai ser, meu Deus, nenhuma orientação política, nenhum movimento político ou movimento de libertação vai ser consensual numa sociedade. O importante é pensar uma solução que traga emancipação para a população. Então, de fato, a pessoa pode não gostar do Hezbollah, mas acredito que é difícil, embasado em fatos históricos, dizer que não foi o Hezbollah responsável por impedir a tomada do Líbano de 82 ao ano 2000, ou impedir a tomada do Líbano em 2006, ou impedir a tomada do Líbano agora, nessa invasão mais recente de 2024. E aí, aqui, essa cidade está se preparando para uma cerimônia fúnebre do secretário-geral do Hezbollah. Quando o Said Hassan Nasrallah foi assassinado, Hashem Safieddin foi indicado automaticamente, porque ele era, de fato, uma liderança também muito destacada do Hezbollah. E ele, diferente da maioria dos militantes que vêm da parte militar mesmo do Hezbollah, ele não vem de uma base popular precarizada. Ele era de uma família rica daqui dessa região. Esse vilarejo é o vilarejo dele, né? De onde ele vem. E as pessoas dizem aqui que ele vinha de uma família que tinha muito poder aquisitivo e que ele não tinha um caminho natural de vida a entrar para o movimento de resistência armada contra Israel. Porque a verdade é que, assim, o Frei Beto sempre disse isso, né? A cabeça pensa onde o pé pisa, gente. E existe um fator de classe em todas as sociedades e aqui também. E esse fator de classe, na minha opinião, da forma que eu vejo o mundo, é o principal fator, na verdade, sobre a pessoa se engajar ou não em um processo de libertação e ser bom ou ruim para a sociedade na qual ela está inserida. Ele tinha tudo para viver um caminho de individualismo, gente. De buscar só acumular bem e riqueza, de acumular poder e ostentar e viver uma vida cheia de futilidade. E ele escolheu um caminho diferente. Ele escolheu entrar num caminho e entrar no movimento de libertação onde os companheiros do lado, praticamente todos vinham de uma base social super precarizada. No surgimento do Hezbollah, em 1982, a maioria das pessoas que se juntavam em armas ao Hezbollah eram pessoas muito pobres, que se sentiam abandonadas, e de fato eram abandonadas pelo governo libanês, e que viam nesse caminho como um caminho de libertação, não só no sentido do inimigo externo, mas também no sentido de garantir seus bons conviveres de dignidade de vida no próprio Líbano. Então, é uma coisa interessante, assim, eu respeito muito, viu, gente? Muitas das pessoas que me mandam mensagem, desde que entenderam que eu estou aqui no Líbano também, tantas pessoas que querem me receber, que ficam me dando dicas, que ficam pedindo para eu ter cuidado, porque de fato as ameaças são muito grandes, a gente sabe o nível das ameaças que a gente também, que está na causa palestina, em solidariedade ao povo libanês e os demais povos aqui, contra o sionismo e contra o imperialismo, a gente sofre. E é interessante as opiniões políticas, eu respeito muito todas as pessoas que falaram, Tiago, não esquece desse ponto de vista, não esquece disso. Eu respeito muito, gente, e eu acredito que é muito saudável ter esse debate sobre qual é o melhor futuro para o Líbano. E eu fico muito feliz quando eu vejo que a opinião da maioria das pessoas ainda é dentro dos marcos de um país soberano, não submisso aos Estados Unidos e anti-sionista. Quando a pessoa abre mão do anti-sionismo ou do anti-imperialismo, aí de fato eu tenho muita dificuldade em ter afinidade política e proximidade política com essa ideia, porque eu acredito que o povo libanês, na verdade, deu um exemplo para o mundo. A maioria social do mundo hoje apoia a Palestina, gente. Isso quer dizer que no mundo de 8 bilhões de pessoas, a maioria dessas pessoas hoje apoia a Palestina livre, entendeu o horror que é o sionismo.
o racismo, o supremacismo, essa ideologia colonial europeia. Só que isso não quer dizer que essas pessoas tenham controle dos seus estados nacionais, tenham o poder efetivo nas mãos. Então isso faz com que isso gere uma frustração muito grande, em que a maioria social hoje apoia a Palestina livre, mas não tem os meios ainda para efetivar essa mudança. E por isso que a gente tem que pressionar os estados nacionais, e por isso que a gente tem que fazer campanhas diversas, mobilizar ao máximo para a gente adquirir esse poder. Mas enquanto a gente não adquire, fica uma melancolia muito grande de que se a gente tivesse essa capacidade, a gente poderia fazer mais de determinadas formas de ação, principalmente para quem tem mais disposição a se abrir a riscos e mais coragem e gostaria de fazer mais. Se você não está tão perto, fica mais difícil, né? E o povo libanês está ao lado da Palestina. E o povo libanês não se acovardou no momento chave. O Hezbollah, é importante que se diga, gente, quando Israel escalou o genocídio contra o povo palestino, o Hezbollah abriu um segundo fronte de batalha contra Israel. Imagine o que teria sido de Gaza, de toda a destruição e genocídio desses 1 ano e meio. Imagine o que seria se Israel pudesse focar todos os seus tanques, todas as suas bombas, todos os seus exércitos apenas em Gaza. Foi a resistência libanesa que obrigou Israel a ter um segundo fronte de batalha, que criou desgaste em Israel de deslocar mais de 100 mil colonos do norte que começaram a pressionar o governo Netanyahu para fazer logo um acordo de cessar-fogo, que começaram a gerar insatisfação civil ali em Israel. Então foi muito importante. A importância histórica do povo libanês para deter, para diminuir a intensidade do genocídio do povo palestino, gente, é inestimável. É inestimável. O povo palestino tem no povo libanês o povo irmão. E a gente sabe que é um preço muito alto que o povo libanês pagou por isso. Tanto o Hezbollah também. Suas principais lideranças foram assassinadas, gente. E é muito visível o dano que se causou na estrutura, na composição política. Técnicas de decapitação raramente acabam com uma organização de resistência assim, mas causam muito danos. E eu tenho certeza que eles vão se reerguer, mas isso requer tempo e as condições não são mais as mesmas. A condição do eixo da resistência, a conjuntura internacional não é exatamente a mesma também. Então, tem uma série de outras questões. Agora, é importante que se diga isso. Quando escalou o genocídio contra o povo palestino, o povo libanês abriu um segundo fronte contra Israel aqui no sul do Líbano, no norte de Israel. Quando houve cessar-fogo, o povo libanês parou, a resistência libanesa parou os ataques também a Israel. Quando acabou o cessar-fogo e voltaram a atacar Gaza, o povo libanês voltou a atacar Israel. E ser atacado por Israel também, sobretudo, e na verdade acontecia de ser atacado primeiro. Agora, quando o Líbano chegou numa situação limite, aprovou um novo acordo de cessar-fogo, e agora a correlação de forças está diferente. A nova composição de governo, ela é uma composição que tem mais abertura ao governo dos Estados Unidos, portanto mais suscetível à influência também de Israel. E isso é algo preocupante. Ainda tem muito o que se vê do que vai ser esse novo governo do Líbano, mas o que a gente vê é uma pressão nesse momento de que Estados Unidos e também Israel tentando preencher um vácuo político deixado por um aumento da fragilidade do Hezbollah nesse momento, tentando enterrar o Hezbollah, tentando acabar com qualquer tipo de influência iraniana sobre essa região ou do eixo da resistência e preencher esse vácuo político com a política dos Estados Unidos e de Israel. Então isso é perigosíssimo e eu torço para que o povo libanês não aceite nunca esse caminho e que o povo libanês escolha seu próprio caminho entre as suas lideranças, seu sistema de governo, seu sistema político. Então tem muita gente ver o que vai acontecer aqui, mas eu estou no sul do Líbano hoje, junto com diversas pessoas incríveis. Chegou mais um brasileiro aqui, não sou mais o único brasileiro. Pepe Escobar está aqui com a gente também, acompanhando essa atividade. A gente ainda vai mais para próximo da fronteira e logo ali estão os tanques, logo ali está a ocupação e que é uma violação do acordo de cessar-fogo. Então a gente tem que denunciar isso, né, gente? E eu espero que essas reflexões que eu traga para vocês não tratem isso de uma forma negativa. De fato, eu acredito que na mais diversa compreensão política do que acontece aqui, o melhor caminho vai ser sempre a gente aprofundar com fatos históricos, com uma compreensão política mais ampla. Vocês conhecem bem minha forma de pensar. Eu gostaria que em todos os lugares do mundo acontecesse uma revolução, onde acabasse com a exploração, as opressões e a destruição da natureza e os povos, nos seus bons conviveres, pudessem construir uma nova sociedade, onde não houvesse divisão de classe, onde não houvesse nenhum dos graves problemas que esse sistema impõe a nós hoje. A gente ainda não está lá. Nós estamos num momento, numa fase da história humana em que a gente precisa enfrentar o nosso maior inimigo, que é o imperialismo e o sionismo.
E esse imperialismo, que é uma expressão do sistema capitalista, coloca a gente sob o risco terrível, tanto de afundar o mundo em guerras eternas e guerras destrutivas até guerras apocalípticas, ou a possibilidade da destruição ambiental planetária, que já é um fato concreto e que precisa ser colocado todos os esforços para reverter, mas que não é do interesse desse sistema reverter, ao contrário, ainda segue mantendo a mesma estrutura extrativista e destrutiva que está aprofundando o desastre ambiental planetário. Então, com todo o senso de urgência que eu sinto sobre o que a gente precisa fazer, qual é a nossa grande missão, vir aqui ao Líbano é importante, porque aqui é um fronte de batalha decisivo. O imperialismo está jogando altas fichas numa solução que seja benéfica para eles em relação à Palestina histórica, em relação ao Líbano e todos os povos da região aqui. É muito importante que aqui seja um local de derrota do imperialismo e do sionismo. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. باسم قيادة حزب العلاقة مع جمهورهم وناسهم وأهلهم بالسياسة والعسكر. This is the shrine of the martyr Sayyid Hashim Safiuddin in his village where he's going to be buried. And this is a place like a memorial for him where everyone and everyone of his family, everyone of his beloved people can come to meet him. And this is where they're preparing to put the grave. This is where the grave is going to be. القوة الإيرلندية موجودة معهم أيضا مع قوات اليونيفيل، لكنها للأسف تقوم بدور الناظر والمراقب ليس إلا عم ترجمينا. المفترض أن تصلون الآن إلى القرى الحدودية في مارون وعيترون يعودون إلى بيوتهم لإعمارها مجددا. للشهداء في كل قرية 70 إلى 80 شهيد من أبناء هذه القرى، وما يزال العديد منهم لشهداء للمقاومة تحت هذه المنازل المدمرة. هنا كانت الاشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال في مارون الراس، لكن جدار والجرف هو سببه ما بعد الحرب عندما جاءت الدبابات والجرافات الإسرائيلية لتجرف المنازل والقرى لإعدام الحياة. إلى يسارنا من هذه الجهة، هذه كلها أراضي فلسطين ومكان جيش الاحتلال الإسرائيلي العدو. جاهزين دكتور؟ العمق الاستراتيجي لمحور المقاومة. Não sei vocês, mas eu fico com o coração a mil aqui de ver novamente a Palestina, mesmo que seja a Palestina ocupada. Essa região foi ocupada em 1948 na Nakba, a grande catástrofe. Olha ali. Aqui nós estamos passando lugares que as tropas de Israel acabaram de retroceder. E a destruição é imensa, né? Isso aqui era uma vila, gente. Logo aqui, ó, gente, um cemitério que os sionistas destruíram e violaram os corpos. So please don't touch anything. There be left behind.
Gente, eu tô aqui no vilarejo de Marun Ras. Fica bem na fronteira com a Palestina histórica. Essa região estava sob ocupação dos sionistas e olha a destruição que eles deixaram, gente. É até difícil, assim, a gente tem que ter todo cuidado para andar aqui, as pessoas estão com muito receio. Essa é a primeira delegação de jornalistas internacionais, comunicadores que está chegando aqui. Então eles ficam com muito receio de onde a gente vai, porque tem, infelizmente, minas terrestres que os sionistas espalharam para tudo quanto é lugar. E ainda tem muitos dos familiares das pessoas aqui. Então, várias das pessoas que estavam com a gente ao longo desses dias, tem familiares aqui que ainda não foram encontrados, gente. Então, uma coisa assim, sinceramente inacreditável. A gente vê as imagens de Gaza. Eu estive em Darre também, no sul de Beirute agora, em novembro. Aqui é diferente. Essa região aqui foi ocupada pelos sionistas por mais de um mês. Eles não conseguiram ocupar durante a tentativa de invasão de setembro a novembro, mas se beneficiaram dos acordos de cessar-fogo para ocupar e destruir esse vilarejo completamente. Imagina cada casa que você já conheceu na sua cidade, cada casa de parente, cada casa de amigo, a escola onde você estudou, o hospital onde você nasceu. Imagina o cemitério onde estão os seus parentes enterrados. Tudo destruído pelos sionistas. Destruíram a cidade inteira, gente. And obviously after October 7th, I feel an unbelievable kinship in my soul, in my spirit, to this land, this occupied land. بس ارجع هنا ارجع هنا إنا على العهد يا نصر الله. عملية نوعية استهدف على محمد وآل محمد قطعا سننتصر. أسباب عودتهم رغم الدمار. Estamos voltando pro hotel. Chegamos em Beirute novamente. E eu tô aqui com o coração a mil porque eu vi novamente a Palestina. Gente, vocês não têm noção do que é isso pra mim. E eu sinceramente tinha dúvida se eu ia conseguir ver a Palestina antes dela ser liberada novamente por conta da perseguição sionista. Depois que a gente adquire uma certa visibilidade, eu já estive em tantos relatórios, tantas ameaças deles, que toda vez que a gente fala sobre a possibilidade de eu ir à Palestina histórica, eu ir à Cisjordânia ocupada, por exemplo, todo mundo fala impossível você conseguir voltar lá. E hoje, sem nenhuma autorização deles, eu vi a Palestina. Então eu fico super feliz. Se tudo der certo, da próxima vez eu vou ver a Palestina de novo chegando em Gaza com os barcos da flotilha. Tô moído, né? Hoje foi um dia muito intenso. E aí tem essa parada, batidão, né? De que aqui eu sempre trabalho o dia inteiro. Tô aqui o dia inteiro nas atividades, aí chega a noite, a madrugada, é o horário do Brasil, e resolvendo mil coisas e editando os vídeos também. Então por isso apoiem, gente, apoiem aí no Apoia-se pra gente poder em algum momento ter uma equipe de edição, poder ter um trabalho ainda mais coletivo e mais bonito, né? A gente tá começando um trabalho da Rede Sul Global, junto com Luciana, com Luara, outras pessoas. Ó, nossos irmãos aqui. Aqui tem uma delegação muito massa de vários países. Do Iraque, Iêmen, da Irlanda, da Turquia. Brasil! É isso.
Tem que contar pra galera o quanto a gente não gosta do Neymar. E é sempre um desafio, eu fico não querendo ser antipático às pessoas, contar sobre isso. É isso, gente. Eu atualizo vocês. Obrigado a todo mundo que está apoiando no Apoia, todo mundo que está fazendo doação no Pix. É muito importante a gente fazer esse trabalho. E em breve a gente está lançando a Rede Sul Global, vamos conseguir ter mais estrutura, mais força, até mais gente. Mas depende do apoio de vocês. Chega aqui para eu te mostrar uma coisa. Aqui é a Palestina. Palestina histórica ocupada, gente, que na Nakba de 1947 a 1949 Israel expulsou 750 mil palestinos das suas casas dessa região aqui e tomou controle dela desde então. 78 anos de genocídio e limpeza étnica, de colonização e apartheid, liderado por essa ideologia racista e supremacista que é o sionismo. Mas eu tenho certeza, gente, que a gente ainda vai ver essa terra aqui livre no nosso tempo de vida. O levante global que se criou em torno da solidariedade ao povo palestino, contra o sionismo, contra o imperialismo, nunca mais vai ser desfeito. Cada jovem no mundo que entendeu de verdade como o mundo funciona, nunca mais vai aceitar as mentiras deles. Então tenho certeza que um dia, assim como o povo libanês, apesar de toda a destruição que a gente está vendo aqui, ele ainda pode dizer que é um povo livre e que busca garantir sua soberania, sua autodeterminação. Tenho certeza que um dia nós vamos dizer a mesma coisa sobre a Palestina histórica. Eu agradeço muito o carinho de vocês por sempre levar essas mensagens adiante e chegar aqui e enche meu olho de água, gente. Eu agradeço muito essa caminhada que a gente faz junto. É em nome desse povo aqui, em nome de todos os povos do mundo que a gente segue lutando contra a exploração, as opressões e a destruição da natureza. Nós vamos vencer. Estamos juntos, um grande abraço e vamos embora transformar esse mundo.